E o afastamento do trabalho por motivo de saúde gera muitas dúvidas, principalmente sobre quem deve pagar o salário durante o período de recuperação. É a empresa ou o INSS? Tudo depende do tempo do afastamento. E para a gente entender melhor quem tem direito ao auxílio-doença e quais são as regras para obter o benefício, o repórter Marvin Pinho conversa agora com o advogado e tira todas as dúvidas. Boa tarde, Marvin. Quais são as regras para o afastamento? Júlia, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. O afastamento do trabalho é um assunto complexo, costuma gerar muitas dúvidas e, por isso, a gente conversa hoje com o advogado trabalhista Diego Rocha para ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas. Diego, primeiro de tudo, boa tarde. Queria que você explicasse um pouco do que é o afastamento do trabalho, né? O que caracteriza. Boa tarde. Nos afastamentos, a gente pode dividir ele em duas formas. Quando tem até 15 dias uma incapacidade ali para o trabalho, ele feito um afastamento direto pela empresa, e se houver um afastamento de mais de 15 dias, ele tem que ser encaminhado para o INSS. E esse afastamento, quando ele chega ao INSS, já passa a ser diferente, até a remuneração daquele funcionário, né, já passa a acontecer de outra forma. Isso mesmo, porque até os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. Então, ali a média do salário dele mesmo, normal. E a partir do momento que ele vai para o INSS, é feito um cálculo da base de remuneração, e aí vai ser passado por uma perícia e deferido o tempo que for de afastamento acima dos 15 dias. Daí não é mais responsabilidade da empresa, e sim do INSS. E o que pode levar a esse afastamento? Geralmente questões de saúde? Sim, aí para o INSS ele precisa comprovar que tem uma incapacidade, ela ali temporária de no mínimo 15 dias, para que seja realizada uma perícia ou uma análise documental e ver se ele tem essa incapacidade. Agora, Diego, a partir do momento que esse afastamento deve acontecer, né, a solicitação vai acontecer pelo funcionário ou pelo empregador? Se ele for um empregado, a empresa precisa emitir o que a gente chama de DUT, que é um documento da data do último dia trabalhado, para que ele apresente isso no INSS, qual foi o último dia, para que comece a contar. Então, pode tanto a empresa encaminhar ele direto para o INSS, ou então fornecer esse DUT para ele ou para ela, e ela dá a entrada no INSS. Agora, tem uma outra questão, por exemplo, quando uma pessoa da família está afastada, né, quando tem envolvimento ali de familiares, há situações, circunstâncias em que outras pessoas da família podem ser afastadas, ou no caso de saúde, fazer um acompanhamento médico. Como que funciona nesse caso? Essa é uma dúvida muito grande, mas a gente tem que ver o que está lá na legislação. E lá na CLT é permitido, por exemplo, uma mãe ou um pai que é empregado, né, no caso ali a mãe que é empregada, ela acompanhar o filho em uma consulta médica por ano até os 6 anos de idade. Isso é o que prevê que ela não vai ter o desconto no salário. Se ela precisar de algo mais, ela vai ter justificado suas faltas, mas não abonadas. Ela justifica, mas não abona, então não vai receber por esses dias. Isso levando em conta essa possibilidade desse afastamento de até 14 dias, né? Não estamos falando do afastamento já por meio do INSS. Isso, exato. Aí nós estamos falando de uma demanda que seria o afastamento ali do filho, né? Então, independente dos dias, ela vai ter um atestado para justificar, mas não vai abonar. E não vai receber nem que seja por mais de 15 dias, nem do INSS, nem da empresa. Perfeito, Diego. Obrigado pelas informações. Júlia, então é isso. A gente vê que é um assunto complexo, que muitas vezes tem que ser analisado caso a caso, como funciona, né? Mas é bom para as pessoas ficarem ligadas num assunto importante como esse. Volto com você. Obrigada pelas informações, Marvin.